estão aqui conosco, presencialmente. Boa tarde, já é o início de semana, né, de uma nova semana, a todos que estão também nos assistindo pelas mídias e aqueles que virão assistir depois, quando estiver disponibilizado no canal do YouTube do NASP Hortolândia. Professor Eli, sempre, você já sabe porque eu já lhe falei isso pessoalmente, sempre é muito bom ouvir o Prisma. Mas hoje tem um significado diferente. Você sabe que eu morei aqui em Hortolândia de 2003 a 2008, e num desses anos que eu morava aqui, o meu irmão veio me visitar. E num pôr do sol, ele pegou um aparelhinho de som que a gente tem em casa, colocou no chão e perguntou se eu já tinha ouvido o CD novo do Prisma. Eu não lembro se foi 2003, 2004, mas naquela ocasião ele cantou um hino e a filhinha dele, pequenininha, cantou Anjos cuidam. E hoje ela está cantando no Prisma, minha sobrinha. Que bom! Prisma realmente 40 anos, né? E agora minha sobrinha e meu sobrinho estão participando. Para mim é um motivo de orgulho. E eu fiquei muito feliz. E vocês nos inspiram. Eu quero agradecer o convite da igreja em nome do Dr. Elmer. E quando eu vi a propaganda, eu me arrependi. Eu falei, o que essa professora está fazendo no meio desses teólogos notáveis da atualidade da Igreja Adventista? Continuo muito ousada e atrevida. O que eu aceitei? Por que eu aceitei? Mas eu quero dizer a vocês que quando o Dr. Elmer ligou para mim, eu tinha a convicção de que ele não sabia qual havia sido o assunto da minha dissertação de mestrado, defendida em 1995 na Unesp, Universidade Estadual Paulista. E quando ele falava comigo ao telefone, que eu vi que o tema que ele estava solicitando tinha muito a ver, ou tudo a ver, com a minha dissertação de mestrado, me veio à mente a fala de uma doutora que compôs a banca na minha defesa da dissertação. Ela era ateia, ou é ateia, porque ainda está viva, não sei também se continua, mas ela era ateia. E por ocasião da qualificação, ela foi muito dura e enfática nas críticas ao tema que eu havia escolhido. Meu tema foi o julgamento moral e o desenvolvimento da fé em professores de ensino religioso. Apesar de ensino religioso ser obrigatório para todas as escolas, é facultativo aos alunos e está presente na legislação educacional, na Lei de Diretrizes e Bases, durante anos e anos e anos. E ela, como uma ateia, discordava da minha afirmação de que ensino religioso era obrigatório, portanto, eu justificava a relevância de defender esse tema numa universidade pública. Eu não vou gastar tempo falando sobre isso, mas é todo um contexto que justificava, porque o governador de São Paulo, antes de terminar o seu mandato, havia feito um decreto de que os católicos deveriam assumir as aulas de ensino religioso nas escolas estaduais. Ao sair, o governador seguinte, que era o Mário Covas, revogou esse decreto. Então, esse tema apareceu na revista Veja, nas páginas amarelas, e eu estava deixando o meu orientador, não estava dando certo o tema, eu morava em São José do Rio Preto, ele morava em Campinas, a Universidade em Marília, e eu estava já desistindo do mestrado, porque a gente não se entendia, até que um colega, professor da Unesp de São José do Rio Preto, me apresentou um novo orientador do mestrado, que estava chegando, que morava em São José do Rio Preto e orientava alunos de Marília. E esse professor conheceu o meu projeto e falou, Thalita, eu gostei muito do seu projeto, mas não posso orientá-la. O meu assunto é desenvolvimento moral. Você já leu alguma coisa? Na semana anterior eu tinha lido Kohlberg, que é o maior teórico do desenvolvimento moral. Por acaso, eu peguei um livro, Teologia da Educação Cristã, e fui ler. E ao encontrar o tema sobre a comparação entre as bases do cristianismo e as ideias de Piaget e Kohlberg, eu li e me deparei com a teoria. E eu falei para ele, por acaso, a semana passada eu li Kohlberg. Aí ele falou, se você estiver disposta a mudar o tema, eu posso orientá-la.
Então, dentro de uma universidade pública, eu estudei 2 teorias na minha dissertação, desenvolvimento moral, julgamento moral, que conversa, porque Kober apresenta como uma teoria mais ampla o desenvolvimento da fé, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando o tema é identidade adventista e os filhos da igreja, no meio da minha fala eu vou encaixar para vocês entenderem como que se dá o desenvolvimento da fé religiosa numa criança, num adolescente e num jovem, para que a gente possa não somente entender como se dá, mas conhecer quais fatores a igreja pode contribuir para esse desenvolvimento e a família pode contribuir para esse desenvolvimento da fé. Nós estamos pensando religião, nós estamos falando das raízes do adventismo, e nós precisamos entender como solidificar essas raízes, ou como aprofundar essas raízes nessa geração, que de forma equivocada a gente fala que é a geração do futuro. Não, é a geração do presente. E eu vou tentar falar rapidamente sobre isso. Esse cronômetro na minha frente é o meu grande algoz, e eu vou tentar não olhar para ele. Mas vamos lá. A base da minha fala, eu tomo como referência essa passagem bíblica, Paulo falando a Timóteo, que era um jovem pastor. Apesar de ter sido dirigido a um jovem pastor, eu aplicaria a todos os jovens, como sendo um padrão de excelência que todo cristão, e principalmente os jovens adventistas, deveriam buscar. Quando Paulo afirma: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como bem disse, e eu achei interessante que o início da minha fala, eu não combinei nada com o pastor Michelson, não combinei nada com o pastor Eliazar, mas o início da minha fala busca um pouco do que o pastor Michelson falou, e o fim da minha fala, aquilo que o pastor Eliazar falou. A nossa igreja foi iniciada por jovens. Mesmo que nos slides do pastor Michelson a foto de todos apareça como idosos, eles eram jovens. Ninguém pode, portanto, refutar as inestimáveis contribuições dos pioneiros desse movimento adventista. E nós nos enganamos se falamos que os jovens são o futuro da igreja. Não, eles são o presente, porque aqui na América do Sul representam 33% da membresia. 1/3 da membresia são jovens, de 16 a 35 anos. Se eu incluir os adolescentes, então esse percentual aumenta. Portanto, não são o futuro, mas são o presente da igreja. Eu pretendo dividir, então, minha fala em 3 tópicos. O cenário atual, como se desenvolve a fé religiosa de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Eu gastaria 45 minutos para cada faixa etária. Criança, 45 minutos para adolescente, 45 minutos para jovem. Uma vez eu fui desafiada a falar em 20 minutos essa teoria. Eu consegui falar em 25 minutos, de criança até adolescente, mas não deu para falar de jovem. Então, vamos ver o que eu consigo fazer hoje à tarde. Para construir o cenário atual, eu vou me basear em pesquisas realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estão disponíveis no Departamento de Estatística da Conferência Geral. Bom, segundo tema, como se desenvolve a fé religiosa, eu vou me basear nos escritos de James Fowler, que foi o segundo teórico que eu utilizei. Depois, se der tempo, eu falo como que eu encontrei esse teórico. Não foi por coincidência, foi por providência divina, e para usá-lo, né, na dissertação de mestrado. E, por último, fatores de conservação ou permanência dos jovens na igreja. Então, o cenário eu vou colocar a partir de estudos que estão disponíveis no setor de arquivos, estatísticas e pesquisas da Conferência Geral. Deus me deu o privilégio de ser amiga do assistente do pastor Ted Wilson, e quando o Dr. Elmer convidou-me para falar, eu corri, mandei mensagem: preciso falar, você tem dados atuais? E
para poder dividir esse espaço com o Dr. Michelson, com o pastor Michelson, com o pastor Eliazar, eu tinha que me valer, né, de alguma carta na manga. Aí ele me mandou um monte de arquivos e eu selecionei alguns. Esse daqui foi o último encontro de cúpula da igreja para estudar a nutrição e conservação de membros, em 2019. Então, o doutor Paul Tompkins afirma que a perda de jovens, isso foi afirmado em 2019. Não sei se dá para vocês visualizarem, está pequenininho a linha azul. A perda dos jovens pela porta dos fundos é um problema real para a igreja hoje. É um imperativo que tomemos medidas, para garantir que o maior número possível daqueles que estão crescendo na igreja permanecerão membros ativos. Crescendo na igreja. Os que vêm de berço, que nascem de pais adventistas. É a grande preocupação. Então, eu usei como fontes. Esse cantinho de cima azul é esse relatório desta cúpula sobre nutrição e conservação. Eu usei o capítulo 16 desse livro, que se chama Uma Nova Visão da Pesquisa Denominacional, Função, Impacto e Escopo, da doutora Galina, que é a responsável por esse departamento de pesquisa estatística e foi quem me enviou o e-mail com os dados. Na verdade, foi ela mesma que enviou. Então, ela enviou o capítulo desse livro que ela escreveu e também esse report, que é uma pesquisa sobre a membresia da igreja do Brasil e da América do Sul, que está disponível também nesse centro de pesquisas de arquivos da Conferência Geral. Apesar das pesquisas envolverem o mundo todo, eu me baseei em dados da América do Sul e do Brasil, porque neste capítulo da doutora Galinda, ela se baseia em pesquisas que o pastor e doutor Volter, que foi professor no NASP, já falecido, desenvolveu em 2014, 2013, a pedido da Conferência Geral. Então, os dados podem ser aplicáveis para a nossa realidade sem problema nenhum, tá bem? Porque vocês podem dizer, mas isso é para os jovens da Europa, isso é para os jovens... Não. Eu fiz toda essa seleção daquilo que é aplicável à nossa realidade e vocês vão verificar. Primeiro indicativo, membros que deixaram a igreja. Numa das pesquisas dessas que nós selecionamos, feita em 2013, aponta aqui, de membros que deixaram a igreja, 47% pararam de frequentar quando tinham 18 a 29 anos. 29% de 30 a 39 anos, jovens adultos. E 14% com mais de 40 anos. Então, de fato, essa percepção da igreja de que os jovens estão deixando a igreja num percentual maior é ratificada pelas pesquisas. E numa pesquisa feita com pastores do mundo todo, eles apontam que qual é a idade mais provável para alguém sair da igreja, ou para o grupo, né, para a faixa etária sair da igreja? 59% dos pastores apontaram jovens adultos, 33% adolescentes. Ou seja, juntando os dois, olhem que percentual altíssimo, que são os que estão em risco de deixarem a igreja. Mas quem são esses 47%? Olhem só que conclusão. Este número é composto predominantemente pelos filhos de pais adventistas que nasceram já com os pais adventistas. Não são os que se converteram, adolescentes ou jovens. Que dado importante, relevante para a gente se preocupar. Segunda geração. São os que estão deixando mais a igreja. Então, uma constatação, doutora Galinda, que escreve, parece que temos problemas para reter nossos jovens. Infelizmente, nós estamos perdendo um dos nossos bens mais valiosos. Temos alguma pista sobre quais fatores podem ajudá-los a realmente acreditar na mensagem dos adventistas do sétimo dia, a comportar-se de acordo com os padrões da igreja e sintam que pertencem a uma comunidade de fé? Nós temos alguma pista? Eu tenho certeza que você, ao parar para pensar, lembra de alguém da sua família jovem que deixou a igreja. Ou que tem um nome na igreja, mas já não tem mais compromisso nenhum com a igreja. Ou algum conhecido, filho de adventista, que também, filho de um amigo seu, que já não quer mais nada com a igreja. Por isso, essa preocupação. Por isso, esse cenário.
em que o Dr. Roger Dudley, que foi o primeiro a se preocupar com isso, e desenvolveu a primeira pesquisa em 1990, acompanhando o desenvolvimento, né, da religiosidade, da vida religiosa de jovens, feito pela divisão norte-americana, conhecida como Valiant 1, que depois foi repetida em 2000 e depois repetida em 2010. Ele afirma o seguinte, ele afirmou isso no ano 2000, a igreja não pode ter prioridade mais alta do que conter a perda dos jovens adultos e reconquistar aqueles que deixaram suas fileiras. A igreja, então, encomendou vários estudos além desses, inclusive esses que eu comentei do Dr. Volter. Quais seriam as causas? E eu vou dizer para vocês que eu não vou falar sobre causas. Talvez o pastor Michelson fale. Eu não vou falar sobre causas mesmo porque são inúmeras, são variadas, são individuais. Cada um tem o seu motivo, a sua razão, a sua causa. Porém, eu não vou me concentrar nas causas, mas eu quero dizer que há alguns fatores que são indicativos de perigos, que nós deveríamos parar para considerar. Eles estão saindo por todos os tipos de razões e algumas que eles até mesmo acham difícil de entender. Eles mesmos não sabem expressar as razões. Será que muito simplesmente não sente que a igreja da sua fé infantil é a mesma da sua fé adulta? Ou seja, a igreja não amadureceu juntamente com o amadurecimento deles? O que podemos fazer para parar essa hemorragia de um dos nossos ativos mais preciosos? Bom, agora eu vou introduzir alguns indicativos perigosos da pesquisa feita aqui, na América do Sul, com grande participação de membros da Igreja Adventista, que está no report de 2018. Então, vamos lá. Primeiro indicador que me preocupa. Aqui está tudo em inglês, tá? Mas eu acho que dá para vocês pelo menos visualizarem as cores, se não dá para visualizar o percentual. As cores azul mais escura, diariamente ou mais de uma vez ao dia, que está no topo. Então, momentos de oração pessoal. Aqui, a primeira coluna são crianças. 44% tem momentos de oração pessoal uma vez por dia. Adolescentes, 42%. Jovens, 49%. Adultos jovens, 64%. E adultos mais idosos, 72%. Então, o percentual de oração diária desse nosso universo, de 1/3 de membros da igreja que se constitui de jovens, é de metade. Metade ora diariamente. Metade ora alguma vez por semana. Metade não. 23%. E tem um percentualzinho que nunca ora e que é membro da nossa igreja. Então, olhando de cima, esse é o indicativo talvez menos perigoso, porque metade ora. Então, pensem, metade dos membros da igreja, ou metade, melhor, 1/3 dos membros da igreja são jovens, 33%. Desses 33%, metade ora todo dia. Deu para entender? Estou generalizando, estou fazendo só uma leitura assim bem superficial, tá? Segundo indicador, leitura diária da Bíblia. A corzinha de baixo, azul claro, é nunca. A corzinha seguinte é pelo menos uma vez no mês. A outra, quase toda semana. A outra, mais de uma vez por semana e diariamente é azul mais escuro. Então, 36% apenas lê a Bíblia todos os dias. Eu quero abrir um parêntese rapidinho para falar sobre um assunto que daria para mais 45 minutos de conversa. A geração Millennials, que nasceu entre 80 e 90, e a geração seguinte, a geração Z, hoje já há estudos que comprovam que o uso excessivo das telas, e quando eu falo tela, é televisão, é computador, é celular, é tudo que tem tela, o uso excessivo da tela tem trazido prejuízos significativos na capacidade de ler a Bíblia, se concentrar na leitura da Bíblia
interpretar. Hoje já há comprovação. Por quê? Porque já há um estudo longitudinal. Aquele que cresceu olhando tela, gastou tempo assistindo série, assistindo... Eu vou falar isso muito rapidamente, tá? E de forma muito amadora, e eu sei que tem gente que está assistindo que entende muito mais do que eu, mas eu me apoio em pesquisas desenvolvidas pela Sociedade de Pediatria Canadense, que já há demonstração de que o uso excessivo das telas, e quando eu falo excessivo, o excessivo é criança com menos de 13 anos jamais deveria usar tela, jamais deveria brincar com celular. É essa a constatação da Sociedade Americana de Pediatria. Está diminuindo a cognição, capacidade de aprender. Esta geração que está crescendo com uso excessivo está com dificuldade de aprendizado, atrasos cognitivos, déficit de atenção, sem contar que é viciante, que dá obesidade, que dá irritabilidade, dificuldade de lidar com a negação ou com contrariedades, enfim. Mas, quando você abre um livro que tem imagens como o pastor colocou, urso, leão, que você está lendo no branco e preto, você aciona áreas do seu cérebro que mexem com a criatividade, com a imaginação. Primeira vez que eu li sobre a estátua de Daniel, eu não tinha visto ainda nenhuma imagem, eu idealizei, eu imaginei. Então, aciona áreas do cérebro que mexem com a criatividade, com a imaginação. Quando você enxerga tudo pronto, com estímulo, com movimento, que você não imagina, você diminui a ação dessas áreas do cérebro. E cada vez você fica com menos vontade de ler. Você quer tudo pronto. Isso faz com que o conhecimento se torne raso, superficial, e a gente está perdendo capacidade de ler e entender o que está lendo. E quem trabalha com escola percebe isso cada dia mais, né, professor Eli? Como os alunos não conseguem mais ler e entender o que estão lendo. E está aí um cenário, eu abri esse parênteses para falar rapidinho sobre isso, mas apenas 36% lê a Bíblia todos os dias. Mais um aqui. Lição da escola sabatina. 36%. Mas o que me preocupa mais é a primeira coluna. As crianças com 29%. As crianças dependem dos pais para adquirir a lição, para estudar a lição. E apenas 29% estão tendo esse contato com esse manual, não é, de teologia, que são as nossas lições da escola sabatina. E por último, leitura dos livros inspirados. Quando a gente fala das raízes, a gente não pode esquecer que essas raízes se levantam sobre a voz também de uma mensageira do Senhor. E esta geração está perdendo contato com os livros inspirados. Apenas 27% leem com frequência. Me preocupa a dificuldade de formação de hábitos, a falta de contato com os escritos do dom profético. Esses dados não são causas, são indicativos de perigo. Bom, agora eu avanço para a segunda parte. Como, então, nós podemos contribuir para desenvolver a fé religiosa? E quando eu falo de fé religiosa, bom, eu me apoiei nessa teoria que chegou às minhas mãos. Eu conversei com esse, eu estava contando a história, né? Vou ter que terminar de contar a história. Eu cheguei para esse professor e ele disse que me aceitava como orientanda dele no mestrado. Faltava pouco tempo para terminar o meu prazo. Eu estava mudando de São José do Rio Preto para Goiânia. Ele me aceitaria desde que eu trabalhasse o julgamento moral. Acontece que o pastor José Maria Barbosa da Silva tinha chegado da Andrews, do seu mestrado, e me trouxe algumas coisas muito interessantes de Kolber, que era aquele teórico que ele disse que, se eu tivesse lido, ele me orientaria. E Kolber falava de Fowler. E o pastor José Maria me mostrou esse livro, Estágios da Fé, que é deste teórico norte-americano. Como Kolber apontava esta teoria como sendo uma teoria superior à dele, a universidade aceitou que eu falasse sobre estágios da fé. Estava falando de professor de ensino religioso,
vou falar sobre estágio. Quem deve ser professor de ensino religioso nas escolas? Alguém que tenha um desenvolvimento moral acentuado, porque vai trabalhar questões morais, e um desenvolvimento de fé significativa para poder trabalhar questões de fé. Por isso que foi aceita dentro de uma universidade. Aí eu fui correndo comprar, né? O pastor José Maria me emprestou, aí eu comprei o meu, e tive a felicidade de ser a primeira brasileira a entrar em contato com James Fowler e comprar o instrumento e a forma de interpretar e aplicar esse instrumento, então, na minha dissertação. Eu estava falando que a Teia, da minha banca, falou para mim assim, no dia da qualificação, ela foi muito dura e incisiva, e no dia da defesa, ela disse assim, eu me comportei com preconceito contra uma crente que eu achava que vinha aqui falar de religião. Hoje, eu estou diante de uma cientista. Não mantenha esse assunto restrito à sua igreja. Traga para dentro da universidade. 10 anos se passaram sem que eu nunca tivesse falado disso na minha igreja. Um dia o pastor Dolci Zukovski me chamou e falou, Thalita, dá para você falar no encontro de líderes de aventureiros? E aí eu falei, opa, vou poder falar sobre desenvolvimento da fé em crianças, né? E aí eu falei, mas pastor, o senhor quer que eu escolha? Não, é sobre disciplina. Aí eu falei, puxa pastor, eu tenho um assunto que eu queria falar, sobre como se dá o desenvolvimento da fé em crianças. E ele falou, tá bom, então pode falar. Também fala sobre disciplina, uma palestra sobre disciplina. Foi a primeira vez que eu falei depois de 10 anos. E eu estou feliz hoje por poder falar sobre isso rapidinho, mas eu não vou ter tempo suficiente, eu vou falar só a síntese da síntese da síntese. Por que eu falo fé religiosa? Porque todas as pessoas possuem fé. O ateu possui fé. Um terrorista que dá a sua vida, coloca bombas no seu corpo por uma causa, tem o mais alto grau de fé que um ser humano pode ter, que é dar a vida por uma causa. Todas as pessoas possuem fé, mas aqui nós vamos falar de fé religiosa. Fé e não crença ou religião é a categoria mais fundamental da busca humana de relacionamento com a transcendência. A fé é genérica, uma característica universal da vida humana, reconhecivelmente similar em todas as partes, em toda parte, a despeito da notável variedade de formas e conteúdos das práticas e crenças religiosas. Bom, ele desenvolveu essa teoria que é baseada nos conceitos das teorias desenvolvimentalistas, de estágios hierarquicamente organizados, universalizantes, que não dá tempo da gente falar, mas eu vou entrar na teoria propriamente dita. Olha o que Fowler diz. Ele era um teólogo, professor de teologia, né? Metodista, da Universidade de Emory. E ele diz o seguinte, fé, o primeiro pré-estágio, o primeiro estágio começa aos 4 anos. Antes, quando a criança é incapaz de verbalizar, de 0 a 3 anos, chama-se fé indiferenciada. Todos nós começamos a nossa peregrinação de fé quando bebês. E Ellen White, no livro Orientação da Criança, afirma, o fundamento é posto nos primeiros 3 anos. As mães devem compreender a importância deste período. É aí que é posto o fundamento. Hoje já há também estudos que comprovam a importância do 0 ao 3... O que não se sabia sobre uma criança de 0 a 3 anos. Hoje já, a neurociência já nos elucida. Porém, o que eu gostaria de esclarecer, que Fowler fala muito bem nesse livro, as bases de toda a visão de Deus, da divindade, do sagrado, são colocados quando o bebê é cuidado por um adulto que lhe dá alimento, higiene, disciplina, alguns construtos que os pais representam a Deus diante da criança, o amor, a obediência. E Dona Rabinit fala confiança. Fowler fala de amor e obediência. Dona Rabinit acrescenta confiança. Queridos irmãos, se eu pudesse alertar a minha igreja da seriedade
dos 3 primeiros anos e da seriedade de você colocar uma criança com meses numa creche, onde a cuidadora jamais vai representar a Deus para essa criança. Jamais. A imagem que essa criança terá do sagrado, terá de Deus, é dos adultos que cuidam dela nos primeiros meses de vida. Quando você diz para a criança não, a obediência, o não que você está dizendo para a criança, não faça isso, não pode. Quando você ensinar da lei de Deus, esse não aqui vai se transferir para cá. O que é obedecer a Deus? Criança que não obedece os pais é incapaz de obedecer a Deus. Isso é muito sério. Eu gastaria aqui com certeza 45 minutos só falando disso. A seriedade de você colocar seu bebê aos cuidados de outra pessoa nos primeiros meses e anos de vida. Isso é gravíssimo. Nós estamos dormindo a respeito disso, diz Ellen White no livro Orientação da Criança. O Deus da criança de 0 a 3 anos vai aparecer na adolescência. O cuidado dos pais, a obediência ensinada na rotina. Como é que você ensina um bebê a obedecer? Tendo regras, tendo rotina, tendo horário certo para dar banho, horário certo para comer. Ali ele já está tendo uma noção de regras. Agora, se a mãe dá banho cada dia numa hora, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, não dá tempo. Mas o que eu queria dizer é que a importância dos pais de 0 a 3 anos, representando a solenidade do sagrado e do divino, é algo seríssimo que a igreja deveria prestar mais atenção. Porque esse Deus amoroso, cuidadoso, que eu devo obedecer de 0 a 3 anos, vai vir à tona na adolescência, onde vai entrar em crise a visão de Deus. Se o Deus da infância, da primeira infância, foi construído de forma equivocada, isso vai aparecer na adolescência. Ai, será que vai dar tempo de falar? Vamos correr. De 4 a 6 anos, a criança é egocêntrica, a criança ela é individualista, né? Evidentemente, isso é natural. E Fowler afirma que no lar, nas igrejas, nas escolas de educação infantil, a educação tem uma tremenda responsabilidade com a qualidade das imagens e histórias que proporcionam como guia fértil para a imaginação da criança. Outro parênteses. A criança a fantasia é algo natural nessa faixa etária. A imaginação e a fantasia. Então, para ela, a árvore fala, o bichinho de pelúcia tem vida. Muito cuidado, pais. Muito cuidado, professores da classe da escola sabatina, de ensinar verdades do cristianismo usando alegorias. Não transforme verdades do cristianismo, e eu vou abrir um espaço para contar rapidinho. Um dia eu estava à plataforma da igreja que eu frequentava e uma bondosa irmã, muito dedicada na classe dos primários, foi para frente contar a adoração infantil. E ela levou uma tartaruga. E eu fiquei impressionada como as crianças ficaram vidradas na tartaruguinha, viva. E eu falei, puxa, que didática. As crianças logo ficaram presas, atenção nela. E ela falou assim, vocês conhecem a tartaruga? Essa tartaruga é minha, ela come alface e tal. Então agora eu vou contar para vocês a história da tartaruga. Noé estava chamando toda a bicharada. E a tartaruga andava devagar, devagar, devagar. E de repente passou a lebre correndo. Ela falou, ei, onde você está indo? Você não sabe? Noé está nos chamando. Venha logo. Ah, me dá uma carona e tal. Não, 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 não. E saiu correndo. Daqui a pouco passou a onça. Correndo. Ei, me leve, eu quero ir com você. Noé chegou na porta da arca e olhou. Alguém viu a tartaruga por aí? E veio a tartaruga devagarzinho. Queridos irmãos, para uma criança de 4 a 5 anos isso é possível, porque ela tem a fantasia e a imaginação latente. Mas para uma criança de 7 que está lutando para se libertar e distinguir o que é imaginação do que é real, todas as verdades do cristianismo podem se tornar o quê? Fábula. Ela sabe que a tartaruga não fala. Ela sabe que a onça não falou com a tartaruga. E aí tudo que vem no bolo pode ser considerado como fábula. Muito cuidado, muito cuidado. Bom,
Mas nesse estágio de 7 a 10 anos é que a criança começa a entender essa comunidade chamada igreja. Estou chegando já. Nessa comunidade chamada igreja. É dos 7 aos 10 anos que ela sai do egocentrismo e começa a perceber o outro. Ela sente vontade de falar de Jesus para o outro. A partir de quantos anos a criança é capaz de dizer: eu aceito a Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso do amor dele? 4, 5 anos de idade. Mas é com 8 anos, 9 anos, que ela entende a necessidade de falar para o outro de Jesus, porque ela sai do egocentrismo e entra no mundo. A igreja tem que dar chance da criança participar nessa idade. 8, 9, 10, porque quando ela tiver 12, 13, 14, ela não quer mais participar. Infelizmente, o mundo mudou muito para pior. Nós não podemos mais permitir que as crianças saiam para distribuir folhetos. Mas os pais têm que levar as crianças junto para fazer trabalho missionário. Porque ela só desenvolve hábitos devocionais e hábitos de serviço cristão e missionário se os pais imprimirem nelas. Se elas virem os pais com hábitos devocionais. Eu não estou nem falando do culto diário. Eu estou falando do pai ter o seu momento diário. Ela vê o pai lendo a Bíblia. Ela vê a mãe fazendo oração. E a partir dos 10 anos ela desenvolve seu próprio momento de devoção pessoal. Então, culto diário é uma coisa. Devoção pessoal é outra coisa. Mas imagine a seguinte cena no sábado, depois do culto. Os pais chegam em casa, tem uma criança de 5 anos, tem uma criança de 7 anos. A mesa está posta, a mãe serviu, todos sentam, fazem oração. Vira o pai e fala assim: mas que sermão comprido hoje, hein? A mãe, tem um menino de 3, outro menino de 6, 7 anos. A mãe fala assim: você não viu que oração comprida daquela professora? Não sei como é que não se manca, que tem criança na igreja e fica fazendo oração comprida. Parece que quer o microfone só para ela. Que imagem da igreja essas crianças construirão? Preste muita atenção, porque depois de alguns anos, esses pais podem estar no culto de quarta-feira à noite pedindo oração pelos filhos que não respeitam mais a autoridade da igreja. Bom, eu vou avançar rapidinho. Próximo slide. Essa fase, então, é crucial. Por quê? Porque o adolescente desenvolve, por maturação, por desenvolvimento psicológico e biológico, a capacidade de hipotetizar. E o adolescente, os hormônios trabalhando no corpo dele, essa faixa etária daria mais 45 minutos de conversa. Os hormônios trabalhando, e a testosterona trabalha de um jeito, estrogênio trabalha de outro jeito, né? Então você vê a adolescente, a menina que um dia está chorando, ninguém gosta de mim, eu sou feia, se tranca no quarto, não quero ver ninguém. No outro dia pode estar chovendo, ela diz: o dia é lindo, é maravilhoso. Tudo é o hormônio trabalhando. E o menino justiceiro, mas há algo que há no cérebro, tanto de meninos quanto de menina, que é o desenvolvimento do pensamento hipotético. E ele começa a idealizar a igreja ideal, o pastor ideal, a profissão ideal. E eles começam a ser duros juízes do real para o ideal. O papel da família nessa época é contestado, porque a autoridade, o locus de autoridade se desvia. O locus de autoridade na primeira infância são os pais, na segunda são os adultos, os professores principalmente, na terceira fase, na adolescência, os amigos. A escolha dos amigos nessa faixa etária é determinante para a imagem que eles desenvolvem da comunidade igreja. Eu teria muita coisa para falar sobre a adolescência, mas eu coloquei ali: cuidado com a coerência. Dê espaço para dúvida, para discussão, para expressar opinião, mas apresente sempre a razão da crença, ou assim diz o Senhor. O líder espiritual, seja o professor da escola sabatina, líder de desbravadores, ancião, pastor, tem um papel importantíssimo como figura autoritativa, porque eles precisam de heróis.
O Deus construído na primeira infância pode ser um Deus amoroso, amigo. O adolescente precisa de amigo pessoal, ele precisa do amigo íntimo. Quem dera Deus seja o seu amigo íntimo, mas também pode ser o fiscal, o delegado de polícia, que está me vigiando o tempo todo, que eu tenho que me esconder dele, depende do que ele construiu lá na primeira infância. Por causa do pensamento hipotético, então, e por se tornarem duros juízes, nós temos que ter muita coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Não basta você dizer, daqui do púlpito, que os cristãos são os melhores amigos do mundo, as vantagens de frequentar a igreja. O que realmente o prenderá será a certeza de que é amado, que sua opinião é ouvida, é valorizada. Eu sei que tem pastores aqui, e eu, particularmente, já fui até vizinha do pastor Elbert, e não estou dizendo isso para ele, tá, pastor? Por favor. E mesmo porque nós estamos em fase de pandemia, mas há pastores que na hora da saída, o adolescente que ouviu aquele sermão gostoso, quer tão somente se sentir notado pelo pastor, quer que o pastor olhe nos olhos dele. E por vezes eu vejo pastores na porta da igreja fazendo despedida em série para o tesoureiro da igreja aqui atrás e fica falando, ó, pastor, tem que ver aquilo, e ele vai fazendo assim. E o adolescente passa e ele sequer olha nos olhos do adolescente. Mas daqui ele falou de amor. O adolescente quer que alguém perceba que ele exista e diga para ele, eu estou do teu lado. Esse herói que ele quer ver na igreja, que pode ser o professor da escola sabatina, que pode ser o ancião, que pode ser o pastor, não é perfeito. E como ele tem o desenvolvimento do pensamento hipotético que idealiza o perfeito, o que basta para ele é esse daqui que não é perfeito, que não chegou nesse ideal, dizer para ele assim, eu tenho as minhas lutas, eu tenho meus problemas, mas com Cristo eu estou vencendo. Conte a sua história pessoal de luta e de conversão para um adolescente e você ganha o coração dele. Quando ele reconhece no seu líder alguém que tem lutas como ele passa a ser um herói. Ai, gente, é tanta coisa que eu queria falar, mas eu vou passar rapidinho agora. Jovens, chegamos na fase que eu queria me concentrar e para a gente caminhar para o final, mas ainda tem mais um item, 8 minutos. Nessa fase de desenvolvimento da fé, depende crucialmente da qualidade dos grupos compostos ideologicamente. Esses grupos podem impedir o avanço no tocante à construção da identidade da cosmovisão, amarram eles no estágio de fé da adolescência, quando ele se apega às ideologias do grupo. O estágio da fé do adolescente seria o terceiro estágio. Cristãos religiosos, a maioria se acomoda no terceiro estágio. A maioria dos cristãos religiosos são adolescentes na fé. Isso pelos estudos desenvolvidos e pela pesquisa que eu fiz com 10 professores de ensino religioso com teologia, 10 professores de ensino religioso sem teologia. E várias leituras que já fiz. A maioria dos religiosos se acomodam no estágio de adolescente. Como é que é o estágio do adolescente? É quando ele diz assim, não. Eu não como carne de porco. A minha igreja não come carne de porco. Alguém oferece bebida? Não, minha igreja não bebe. Vamos numa festa? Não, minha igreja guarda o sábado. O adolescente coloca a autoridade fora dele, na comunidade constituída como igreja. O jovem que amadurece na fé precisa se desvincular da autoridade externa e trazer para si e dar a razão da sua fé. Só que se ele se apega ao grupo, a fé continua, é isso que está dizendo ali, continua imatura. O grupo pode puxar para baixo ou o grupo pode impulsioná-lo para um estágio superior de fé. A associação com outros jovens permite queimar pontos. E aqui eu quero dizer uma coisa,
todos nós tivemos que queimar pontes. O que é queimar pontes? A religião da minha família, quando eu me torno um adulto, um jovem, que tenho que transitar para o 4º estágio da fé, não é mais a religião da minha família, é a minha. Eu queimo a ponte, eu tenho que queimar pontes para assumir a minha cosmovisão, que é construída por volta dos 17, 18 anos. Então, queimar pontes é obrigatório, é necessário, mas o grupo de amigos que eu escolhi pode me ajudar a queimar pontes positivamente, ou seja, o outro lado de lá é o lado certo, ou pode me ajudar a queimar pontes negativamente, e o lado de lá é o lado errado. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Ele tem que assumir responsabilidade com os próprios compromissos. E, agora eu cito a doutora Galinda Steller, na pesquisa dela, que ela diz assim: há fatores de vida que é exatamente aquilo que eu tenho que assumir quando chego do outro lado da ponte. Quando eu chego do outro lado da ponte, eu tenho que assumir responsabilidades por mim. Quais são as 3 grandes responsabilidades que o jovem assume do outro lado da ponte? E ela diz assim: se olharmos para o problema da retenção dos jovens mais de perto, podemos notar que existem vários fatores da vida relacionados com as mudanças que inevitavelmente acontecem à vida de um jovem em crescimento, como ir para a faculdade, procurar um emprego e escolha de um parceiro para constituir família. Esses fatores não apenas influenciam fortemente o crescimento pessoal e espiritual, mas também pode levar à desconexão com a igreja. Então, essas escolhas que eu tenho que fazer podem me ajudar positivamente a me tornar um cristão maduro na fé, avançar para o estágio 3, apesar de que há adultos que ainda estão no estágio 2, de criança, né, de 7 a 10 anos, avançar para o estágio 4, como um jovem adulto, ou ficar eternamente no 2 ou no 3, de fé. As decisões que eu faço me ajudam a crescer espiritualmente ou não. Esses fatores não são em si bons ou maus, mas eu vou destacar apenas um deles, para a gente conversar rapidinho, com fundamentos nos escritos de Ellen White. Ida para a universidade. Em muitas das escolas, fundamentos da educação cristã e dos colégios da atualidade, são cuidadosamente ensinadas e explicadas na íntegra as conclusões a que os sábios têm chegado como resultado de suas investigações científicas, ao passo que se dá distintamente a impressão que esses eruditos estão certos e a Bíblia não pode ter razão. Os espinhos do ceticismo são dissimulados. Eles são encobertos pelo brilho e o viço da ciência e da filosofia. O ceticismo é atraente para a mente humana. Os jovens veem nele uma independência que fascina a imaginação e acabam sendo enganados. Satanás triunfa. Sucede conforme o seu desígnio. Ele nutre toda a semente de dúvida lançada nos corações juvenis e logo haverá abundante colheita de incredulidade. Hoje em dia, a palavra ciência está sendo tão exaltada e de forma tão equivocada e de forma tão errônea. E eu garanto a vocês que assim como existe a verdadeira ciência, existe também a falsa. Depende tão somente do paradigma que a hospeda. E nós estamos falando tão erradamente dessa palavra ciência. Como tão bem falou o Dr. Elmer no início. Hoje eu estou terminando o doutorado, estou num centro de produção de conhecimento e posso afirmar com toda certeza quanto equívoco se faz e se fala em nome da ciência. Muito cuidado. E os jovens se iludem. Nossa, mas isso é ciência. Isso é ciência. Ainda bem que nós temos assim diz o Senhor, para refutar essa tão exaltada e decantada ciência. Mais risco. Ai, meu pai, faltam 2 minutos. Não podemos permitir que a mente dos nossos jovens se contamine dessa maneira, pois dependemos desses jovens para levar a obra no futuro. Dependemos desses jovens. A igreja depende das crianças nesses últimos dias. E eu vou dizer por quê. No livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, Ellen White descreve que
Assim como as crianças cantavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nos últimos dias, que eu acredito que já são esses, quando nós, os adultos, não pudermos mais, os nossos pés forem travados, não pudermos mais dar essa mensagem de advertência ao mundo, serão as crianças que se levantarão para dar essa última mensagem de advertência ao mundo. Eu acredito nisso. Elas farão isso se nós as prepararmos e ensinarmos. Por isso, ela diz, nós dependemos deles para levar a obra avante. Desejamos para eles algo mais do que a oportunidade de se instruírem na ciência. A ciência da verdadeira educação é a verdade, a qual deve ser tão profundamente gravada na alma que não possa ser obliterada pelo erro que avulta por toda parte. A palavra de Deus deve ocupar o lugar, o primeiro, em todo o sistema de educação. Como poder educativo, ela é mais valiosa do que os escritos de todos os filósofos de todos os séculos. Quando eu fui estudar mestrado, no século passado, 1992, sou velha, e agora inventei de estudar de novo, depois de mais velha ainda, né? A primeira coisa que eu fiz foi reler todos os livros de Ellen White sobre educação, porque o meu mestrado era educação. Para não ter a chance, o risco de me encantar, de beber de cisternas rotas e ficar achando lindo e maravilhoso. Porque é muito atraente, é tudo muito coerente, é tudo muito bem articulado. E eu reli tudo. E a pedido do pastor Paulo Azevedo, então departamental de educação da União Central Brasileira, eu fiz um comparativo entre as teorias educacionais contemporâneas e os escritos de Ellen White. Foi um grande ganho para a minha vida espiritual. E naquela ocasião, eu pedi ajuda de um professor de didática da Unesp. Eu peguei o primeiro capítulo do livro Fundamentos da Educação Cristã, que foram as primeiras páginas que Ellen White escreveu sobre a verdadeira educação, falando sobre história, pastor Michelson. Educação foi a terceira, o sistema educacional foi a terceira instituição que a igreja formou, né? Primeiro publicações, depois saúde e depois educação. E ao estudar a história da igreja e entender por que a educação foi por último, eu pude entender o propósito pelo qual o sistema educacional foi criado, e cada vez mais eu me preocupo com a realidade atual do sistema educacional. Como eu já estou no final de carreira, final de vida, as CANs nos permitem falar algumas coisas, eu vou tomar a liberdade de falar. Entreguei o livro Fundamentos da Educação Cristã para um professor de didática da Unesp e falei, professor, aqui esse livro, me ajuda a fazer um comparativo entre as teorias contemporâneas de educação e a visão da filosofia adventista de educação. Por quê? Porque eu defendi a ideia de que Ellen White ia além de uma filosofia. Ellen White vai além de uma filosofia ao responder por quê e para quê. Ela desce as especificidades de uma teoria pedagógica. Ela desce as especificidades de dizer como. E quem diz como é a teoria, não é a filosofia. E eu defendi essa ideia, e ainda defendo essa ideia, de que ela foi além de uma filosofia da educação. Pedi ajuda desse professor de didática, que após pegar o livro Fundamentos da Educação Cristã, depois de alguns dias, ele falou para mim, Thalita, vamos nos reunir. O que tem de melhor em todas as teorias educacionais está dentro desse livro. Quando foi que essa mulher escreveu esse livro? Eu falei, há 100 e tantos anos atrás. Thalita, alguém na sua igreja não acredita nisso daqui? Peça para rasgar e tentar escrever de novo, porque ninguém vai conseguir escrever outro igual. Ninguém vai conseguir escrever outro igual. Alguém da sua igreja não acredita nisso daqui? Bom, pode até acreditar, mas não praticar, né? Mas enfim. Eu quero terminar falando para o nosso sistema educacional. Nós estamos numa instituição educacional. E eu quero falar para nós. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas nossas escolas, eu coloquei o nossas, nas escolas, está despojando o mundo do inapreciável tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, o pastor já usou esse pensamento, dissecando, conjecturando, reconstruindo, está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina, está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as vidas humanas, mesmo nas nossas instituições. Eu era diretora aqui, acabou meu tempo. Meu Deus do céu. Quanto tempo vocês me dão?
5 minutos? Eu era diretora aqui do ensino superior do NASP, diretora acadêmica. Eu cheguei aqui em 2003. Eu fui professora do ensino superior, eu fui coordenadora do curso de pedagogia, fui diretora acadêmica e fui pró-reitora acadêmica do NASP, durante 7 anos. Da sala onde eu ficava, a janela dava para o pré-escolar. E eu ouvia aulas da minha sala. E eu ouvia aulas de religião. Um dia eu chamei um professor de religião. E falei para ele assim: gosto muito de você. Mas o que você está fazendo não é aula de religião. Pode ser de psicologia, de sociologia, de antropologia, de qualquer jeito. Mas você não está usando assim, diz o Senhor. E isso que você está fazendo é um estrago. Infelizmente, preocupados em agradar, nós estamos deixando de dar o sonido certo. Mas não é esse o assunto. Avançando, cheguei na última parte. Prometo que vou correr. Então, na criação, Deus estabeleceu a família nuclear, o homem e a mulher, os pais, responsáveis pelas gerações futuras. E a Bíblia fala claramente de uma outra família, que é a família dos crentes, a comunidade dos crentes, a igreja. A sua igreja na terra. Portanto, temos 2 famílias, a família nuclear e a família extensiva, que é a igreja. Tanto a família biológica quanto a família da igreja têm e são de vital importância, têm a responsabilidade de nutrir e cuidar dos jovens. Primeira, a responsabilidade da família nuclear. Segunda, a responsabilidade da família da igreja. Então, pode uma igreja local impedir a perda dos jovens e garantir que eles se sintam mais conectados com a igreja? Pode. O que vocês acham? Pode? Então vamos lá. O que mais atrai? Estou caminhando para o final. Desculpa por avançar. O que mais atrai o jovem na igreja? Isso está dentro desses estudos que eu apresentei para vocês. Diz assim, o primeiro, não dá para você ler daí, eu vou ler para vocês. O primeiro, mais alto, com 85%, o que mais atrai e mantém o jovem se sentindo conectado com a sua igreja? Relevância dos sermões. Relevância dos sermões. Isso são os jovens respondendo, gente, não é pastor respondendo. São os jovens respondendo. Está tudo nesse site que eu vou disponibilizar. Quem quiser pode pedir depois do Dário, do Dr. Elmer. Segundo, convivência, o clima. Convivência com pessoas da sua idade. O clima. E terceiro, personalidade do pastor. Bom, eu vou avançar porque não tem tempo. Uma coisa é evidente até agora. É a conclusão depois disso. Os jovens estão ouvindo o que está sendo dito na igreja. É a conclusão. Se eles estão falando da relevância do sermão, é porque eles estão ouvindo o que está sendo dito. O fato de o pastor e os sermões pontuarem tão bem, eu nem falei quanto era o percentual, o clima da igreja 65% e a personalidade do pastor 64%. O fato do pastor e os sermões pontuarem tão bem como os fatores que atraíam os participantes da pesquisa para suas igrejas específicas, sugere que os jovens estão na igreja não apenas por sua rede social. Olha só, que constatação. Mas também prestando atenção nas coisas que são faladas no púlpito. Por isso, seria útil para os líderes da igreja manter seu público jovem em mente ao preparar os sermões e fazê-lo de forma que os incentive e os desafie a pensar, não ficar agradando, mas pensar. Por isso que, pastor, não se equivoque. Não estou falando para você, estou falando para Eleazar. Não fica triste com o Daniel 8, tá? Daniel 8,14. Pensar. O jovem gosta disso. Eu cito um parágrafo do livro de James Hunter sobre o líder servidor. James Hunter é aquele que escreveu O Monge Executivo. Ele diz assim: conheço líderes em igrejas e sinagogas que parecem mais preocupados com a frequência semanal e considerações orçamentárias do que em ser o líder que suas congregações necessitam. Muitos dizem apenas as coisas que as pessoas querem ouvir. O amarelo fui eu que coloquei, mas o itálico foi ele que colocou, foi o James Hunter.
Muitos dizem apenas as coisas que as pessoas querem ouvir, em vez do que elas precisam ouvir. Queridos, de março do ano passado para cá, nossos púlpitos viraram novamente adventistas. Mas de antes de março, nós estávamos muito preocupados em dar uma mensagem que as pessoas queriam ouvir e não aquilo que elas precisavam ouvir. Desafio. Testemunhos para a Igreja, volume 6. Eu me deparei com esse texto há 2 anos atrás, quando li um livro de um educador adventista contemporâneo de Ellen White, que no final da primeira década do século XX, quando faleceu, escreveu uma carta alertando para os riscos que a educação adventista estava correndo, e ele diz assim: leiam Testemunhos para a Igreja, volume 6, página tal, e eu fui correndo nesse livro, nesse texto. Olha o que Ellen White disse: sabemos que há muitas escolas que oferecem oportunidades para aquisição de conhecimento em ciências, mas desejamos alguma coisa mais que isso. A ciência da verdadeira educação é a verdade, que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz, poder. E apresentá-la de tal maneira que cause as devidas impressões no coração, eis o que deve ser a obra das nossas escolas e das nossas igrejas. Do professor e do pastor. Os que aceitam a função de educadores devem considerar cada vez mais a vontade revelada de Deus de forma precisa em Daniel e Apocalipse. Está aqui. Porém, eu digo para vocês, a terceira mensagem angélica é uma mensagem fácil de ser pregada? Ela é simpática? Ela é agradável? Ela é uma mensagem de adoração ao Criador, resgate do criacionismo. Ela é uma mensagem de obediência aos mandamentos. E ela é uma mensagem de juízo e da ira de Deus. Contudo, a terceira mensagem angélica é a grande verdade para os nossos dias, que deve ser ensinada em todas as nossas instituições. Querem manter os jovens firmes na igreja? Deem alimento sólido. Verdade, luz e poder, diz Ellen White sobre a terceira mensagem angélica. A autoridade de Cristo derivava do fato de que ele era a personificação da verdade. Ele era aquilo que ensinava, suas palavras eram a expressão não somente da experiência de sua própria vida, mas do seu caráter. Não somente ensinava ele a verdade, mas ele era a verdade. Era isto que lhe dava poder aos ensinos. Quando fala sobre a personalidade do pastor, a personalidade do líder, e eu trago aqui para os pais, viver aquilo que a gente prega. Você tem que ser. Quando eu era diretora acadêmica aqui, tinha um professor não adventista, muito querido, que um dia, diante de uma situação muito difícil que o IASP estava vivendo, assim, umas coisinhas ali, que o inimigo gosta de semear no nosso meio, ele chegou para mim, não adventista, um dia ele me parou aqui no pátio, falou assim: professora Thalita, não se preocupe. Há homens que falam de Deus, há homens que andam com Deus. Nós sabemos fazer a diferença. Os jovens percebem, os adolescentes percebem, as crianças percebem. Mas eu quero terminar com uma palavra de ânimo. Esse Cristo poderoso está no campo de ação. O Espírito Santo está em atividade. Instrumentos divinos estão se combinando com os humanos na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo. E o homem deve demonstrar no exterior aquilo que Deus opera no seu interior. Realizaremos como um povo esta obra que Deus nos deu? Nós temos à nossa disposição a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O Evangelho continua poderoso, a palavra continua poderosa para trazer restauração. E se o pródigo saiu, a minha pergunta é: nós estamos preparados para recebê-los de volta? Que igreja
nós temos sido para recebê-los de volta. E a minha pergunta final é: pelos nossos filhos, podemos fazer mais e melhor? Muito obrigada pelo convite. Peço mil desculpas por entrar no tempo, avançar no tempo. E eu os convido agora para orarmos assim como estamos. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Nós sabemos que o inimigo das almas tem procurado afastar os filhos da igreja dos caminhos do Senhor. Mas nós confiamos, Senhor, que o mesmo poder que esteve à disposição dos discípulos, o mesmo poder que esteve à disposição dos pioneiros desta igreja, ao lançarem todo o corpo de doutrina das verdades basilares, continua à nossa disposição nestes dias finais da história do mundo. O mesmo Jesus que levantou aquele jovem menino endemoniado e o curou e entregou de volta para o seu pai, está disposto a tomar esses jovens e adolescentes pela mão de onde eles estiverem, os erguer e colocar de volta no seio da família espiritual, da família da igreja, porque Jesus continua poderoso para salvar. Nós cremos nisso e é nessa crença, nessa fé que nós nos apegamos. Mas, Senhor, eu quero fazer um pedido. Que essa restauração comece em nós, nos mais velhos, para que eles possam olhar para a nossa experiência cristã, que eles possam olhar para nós como cristãos genuínos, que representamos o caráter de Cristo, e sintam o desejo de seguir a Cristo, porque veem que é possível sermos coparticipantes da natureza de Cristo. Que nós possamos representar bem a fé que um dia nós abraçamos, para que os nossos filhos possam também se sentir motivados e dizer que vale a pena ser cristão. Ajuda-nos e abençoa-nos, Senhor. Estamos já caminhando para o final dessa vigília. Peço uma bênção especial sobre o pastor Michelson, que vai aprofundar muito mais esse tema, que ele possa ser usado pelo Senhor, ungido mais uma vez pelo Espírito Santo, e que possamos sair no final desta reunião certos de que o Senhor aqui esteve, abrindo o nosso entendimento para a verdade que o Senhor quer que nós compreendamos para esses dias finais da história do mundo. Nós nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.